Bom dia pessoal, eu sou a Larissa da equipe Águia, equipe tributária, e vou apresentar para vocês as melhorias e novidades desenvolvidas pela equipe nesses 15 dias. Então a primeira coisa que nós fizemos foi lá no relatório de acompanhamento do ICMS, mês a mês, nós trouxemos a opção do usuário visualizar os ajustes. Anteriormente eram gerados ajustes de outros débitos, outros créditos, estornos, e esses ajustes ficam aparecendo na apuração do ICMS. Só que lá no relatório de acompanhamento, ele não trazia essas informações. Aí o imposto que o usuário verificava na apuração não batia com o relatório. Então nós disponibilizamos lá para ele visualizar todos os ajustes, de forma que os dois relatórios vão ficar sempre consistentes. A segunda coisa que nós fizemos foi relacionada às regras fiscais de saída, ainda no cadastro dessas regras. O usuário agora tem a opção de cadastrar as mensagens fiscais. Quando ele for lá na abinha mensagens fiscais, nós vamos trazer para ele todas as mensagens que já existem no código, para ele poder informar, e se houver complemento ele vai lá e coloca também. Caso as mensagens que estejam na tela não sejam suficientes para ele, ele vai poder criar novas mensagens. Aí ele vai clicar nesse link, clique aqui, e aí vai abrir essa janela para ele. Com esse modalzinho ele vai poder incluir a mensagem, colocar se possui complemento ou não, e se ele deseja replicar para as escritas fiscais. Se ele desejar, ele clica lá em criar modelo e vai voltar para a regra e vai estar vinculada a essa mensagem que ele acabou de criar. Aí nós criamos também uma outra abinha que se chama mensagens fiscais de operação. Para que ela serve? Para quando o usuário utilizar várias regras para a mesma operação, por exemplo, no caso dessa regra que eu trouxe para vocês, que é uma nota fiscal de venda cliente por convênio. Ele pode ter várias regras para essa mesma operação. Aí para ele não precisar cadastrar mensagem regra por regra, a gente criou essa nova abinha, ele vincula a regra que ele quiser e todas as regras que utilizarem a mesma operação vão automaticamente ser impressas com essa mensagem que ele definiu. Aí nós incluímos no relatório de exclusão de imposto da base do PIS e COFINS o cabeçalho de identificação dos dados da loja. Ele vai ter o nome da loja, o CNPJ e o período que ele está emitindo o relatório. É só para facilitar, quando ele armazenar os relatórios, ele poder ver qual loja e qual referência que é aquele relatório. Aí no SPED contábil nós atualizamos o layout para a versão 6. Nós atualizamos o registro I010 com a versão 6 e atualizamos também o registro J100 e J150 que nós enviamos pipe no registro 10 e 9, que são relacionados às notas explicativas das demonstrações contábeis que ainda a gente não tem no RP. Então para ele conseguir validar, a gente vai enviar pipe e aí vai ficar de acordo com o layout. Nós também disponibilizamos, ainda no SPED contábil, a geração do arquivo em formato anual, para aquelas lojas que fazem apuração contábil através da apuração balancete de suspensão e redução. Então, quando ele fizer esse tipo de apuração, ele vai poder gerar o relatório, o arquivo, na verdade, em formato anual, quando ele selecionar a competência anual lá. Nos contratos financeiros, nós disponibilizamos a opção do INSS com retenção total ou parcial. Então, nós criamos esse campinho. Se ele colocar parcial, o sistema vai fazer o quê? Ele vai pegar o total da operação, multiplicar pela alíquota e trazer o valor calculado. Só que se ele quiser reter um valor menor do que o calculado como total, ele vai poder preencher lá no campo valor retido e aí a duplicata vai ser gerada conforme o valor que ele reteve naquela operação. Só para lembrar que foram os contratos de tomada de serviço de prestação municipal e tomada de serviços profissionais liberais e autônomos. Como o INSS diminui o valor da base de cálculo do IRRF, se ele colocar que a retenção é parcial, ele sempre vai pegar o valor calculado para diminuir do IRRF e não o valor retido. E é isso, pessoal. Obrigada. Olá pessoal, bom dia, meu nome é Denis Augusto e eu trago nessa apresentação as últimas novidades e melhorias desenvolvidas para o módulo Comercial e Operações. Iniciar falando um pouquinho sobre o SEST. Então agora em 1º de abril entrou a última obrigatoriedade do convênio de ICMS número 60, onde todos os segmentos econômicos são obrigados a informar o SEST nas notas fiscais emitidas. Então o RP já está completamente preparado para todas as operações. Nota fiscal de despesa com consumo, então agora vai ser possível selecionar
um contrato de fornecimento, tá? Somente para os tipos de notas que são criados através do arquivo XML. As notas que forem incluídas manualmente não vai ter essa opção. Então aqui eu estou trazendo um exemplo onde o contrato de fornecimento foi selecionado, foi vinculado à nota, lembrando que a duplicata será gerada usando os prazos de pagamento do contrato. Se não for selecionado o contrato, ele vai pegar os dados do cadastro do fornecedor. Bom, e é isso, pessoal. Obrigado. Bom dia, meu nome é Gleice, eu sou da equipe Taurus e vou apresentar as melhorias feitas nos últimos 15 dias no módulo financeiro. A gente fez uma mudança no workflow de pagamento via EDI. Então, a gente sabe que hoje o módulo de pagamentos, principalmente por EDI, é um dos mais utilizados no RP. E o objetivo dessa melhoria foi revolucionar a maneira como funciona hoje, de forma que diminua a quantidade de passos necessários para o usuário conseguir mandar as duplicatas dele para pagamento via EDI, e fazer com que o usuário tenha mais tempo livre para fazer tarefas mais importantes do que ficar num processo muito manual. Então, por que isso? Hoje, para o usuário conseguir mandar uma duplicata de pagamento para o EDI e para o banco, né, ele precisa passar aqui pela tela de contas a pagar para poder fazer a conferência e o aceite. Depois ele precisa ir para a tela de criação de borderô, colocar as informações de novo de conta bancária, de datas de vencimento que ele quer buscar, fazer a consulta, selecionar as duplicatas, criar o borderô, depois ir para a tela de autorização de pagamento e selecionar os borderôs que ele quer mandar para o banco. Então a gente percebeu que o fluxo nisso está muito grande. Então a gente pensou em como diminuir esse fluxo. Então, a gente dividiu essas melhorias em duas etapas. Então, hoje eu vou mostrar essas primeiras mudanças que a gente trouxe e na próxima review eu vou apresentar mais algumas, tá? Então, a primeira mudança é essa aqui. Quando o usuário acessar a tela da consulta de contas a pagar, antes dele fazer qualquer filtro, ele não precisa fazer nenhuma busca, a gente já vai mostrar para ele a quantidade de duplicatas que ele tem disponível para quitação. E uma duplicata disponível para quitação é uma duplicata que já está conferida com aceite e que não está em um borderô, certo? Então, ele já pode clicar no link aqui para visualizar essas duplicatas. Isso aqui vai ser sempre o total de duplicatas que ele tem nessa situação. Quando ele clicar, a gente vai mostrar o dia atual que ele está fazendo a consulta e 7 dias para frente. Então, assim, o primeiro dia, ali nesse exemplo que está o dia 29/3, sempre vai vir em aberto, porque é comum que eles façam esse processo de pagamento sempre apenas do dia, às vezes no máximo do dia seguinte, mas ele consegue já visualizar o que ele vai ter para pagar nos próximos dias, caso ele quiser adiantar alguma coisa. Às vezes ele tem um saldo ali no fluxo de caixa dele. Então, o primeiro dia sempre vai vir em aberto e do segundo dia para frente ele vai vir fechado dessa maneira. Só se o usuário quiser visualizar essas duplicatas, ele clica e vai carregar da maneira que está mostrando assim em aberto, para a gente não ter problemas também de performance, tá? Então, o usuário pode, quando ele abrir, ele vai poder selecionar quais dessas duplicatas que ele quer realmente colocar no borderô para mandar para o banco. Quando ele selecionar, aí ele vai poder selecionar e prosseguir. E assim, aí a gente vai ver se tem algum problema que impeça essas duplicatas de ir pro borderô do EDI ou não. Como que a gente faz essa verificação? A gente olha para o tipo da duplicata e o que é necessário para essa duplicata poder ir para o banco. Então, por exemplo, aqui ele está falando que tem eu selecionei 3 duplicatas e 2 estão sem código de barras. Então, o que tem que ter código de barra, por exemplo? Cobrança, pagamento de título e pagamento de concessionária, né, contas de água, de luz. A terceira provavelmente não teve problema porque era uma duplicata de pagamento de tributo que o código de barra não é obrigatório. Então essa vai passar direto e a gente dá uma opção se o usuário prefere prosseguir com as que estão corretas e depois ele verifica as que tiveram algum problema, ou se ele quer parar aqui e verificar essas primeiro para depois fazer um processo só. Se ele der um continuar, então a gente só vai considerar para o borderô as duplicatas que estão tudo certo. O usuário não vai ter mais necessidade de falar qual tipo de borderô que ele quer criar, que é o que acontece hoje. Eu estou criando um borderô do tipo de títulos, um borderô de tributos, um borderô de concessionária. Isso vai ser criado automaticamente conforme o tipo da duplicata. Quando ele passar para a próxima tela,
ele vem para essa daqui, que ele pode selecionar a conta bancária que ele vai mandar os pagamentos. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente só tinha uma loja. Essa questão de loja tem a ver com permissão do usuário também, então ele só vai continuar vendo duplicatas das lojas que ele tem acesso. Mas supondo que ele tivesse 3 lojas aqui, a gente teria 3 linhas aqui de contas bancárias por loja. Na parte de cima, ele pode selecionar uma conta bancária e aplicar para todos, principalmente para casos de empresas que são matriz e filial, ou ele pode colocar a conta bancária de cada loja e colocar a data de pagamento, que é a data que vai ser utilizada lá no banco. Ou seja, eu posso agendar hoje um pagamento para amanhã ou para daqui a 2 dias. Então aqui está exemplificando essa questão da conta bancária. Quando você aplica, ele já coloca nos combos, né? Data de pagamento, e aí o botão de enviar para autorização fica habilitado. A princípio, nesse momento, essas são as melhorias dessa parte do workflow, e aí feito isso, o usuário vai poder acessar a tela que a gente já tem hoje de autorização de pagamento e seguir com o processo normal. Na próxima review, as mudanças que a gente vai trazer é que daqui ele já vai conseguir fazer as autorizações direto nessa tela, sem ter que sair para ir para outra tela, e também na tela de contas a pagar ele já vai conseguir ir direto para autorização, certo? Uma outra melhoria que a gente fez foi na parte lá do fechamento de caixa. A gente já tinha colocado a informação da sangria do fundo de caixa do lado de fora, né, do fechamento de caixa, mas agora, para facilitar mais, a gente colocou também o valor de diferença entre sangria. Então a gente tem, logo abaixo dessa linha, a gente tem o valor de fundo de caixa, de lançamento de fundo de caixa. Então ali em cima a gente vai mostrar o valor da sangria e o quanto tem de diferença. E sempre que tiver uma diferença, esse valor fica em vermelho, porque tem que ser sempre igual, certo? É isso, obrigada. Bom dia, pessoal, meu nome é Ricardo, vou mostrar para vocês as melhorias e novidades do módulo de vendas desses últimos 15 dias. Uma delas é um novo parâmetro nós colocamos para o módulo de força de vendas, que é a exibição de 2 ou 3 casas decimais no preço do produto. Então, tinha uma certa dificuldade para alguns usuários que estavam exibindo 3 casas, aí criamos o parâmetro agora no RP. Nós temos esse parâmetro no aplicativo e agora também tem no RP. Então, a maioria das telas do Força de Vendas será exibida em 2 casas decimais. Com um projeto do e-commerce, com a InfraCommerce, nós colocamos um novo origem do pedido dentro da ordem de separação, que é do tipo e-commerce, para ser listado todos os pedidos que virão a partir dessa integração. Então, é uma nova opção hoje para quem vai usar o e-commerce no módulo de Força de Vendas. Na ordem de separação, para exibir os pedidos, é necessário filtrar dessa forma aqui, colocando esse filtro. Na tela da impressão de etiqueta, na última review nós incluímos o filtro de pack virtual. Aí incluímos mais melhorias, que é, ao selecionar o tipo de preço pack virtual, a busca foi alterada a opção, agora tem também a opção de pack virtual vigente. Então, ao selecionar essa opção, independente do modelo de pack, serão listados todos os packs que estão vigentes no sistema atualmente. Também foi incluída a opção de buscar os packs virtuais a partir da data a vigorar na opção da escolha da data ali. Então tem a opção preço a vigorar do dia, então ao colocar a data serão listados todos os packs virtuais a partir desta data. Tem os vigentes e tem a partir desta data. E também foi incluído o departamento, seção, grupo, subgrupo, que antes não estava exibindo. Então a gente colocou esses filtros para ajudar na hora de buscar os packs a partir desses departamentos. É isso, pessoal. Obrigado. Bom dia, meu nome é André Lopes, eu sou da equipe Fênix. Eu vou mostrar as atualizações e melhorias dos últimos 15 dias do módulo de BI. No dashboard de datas especiais, a gente adicionou alguns eventos novos, como Dia dos Pais, como Dia dos Namorados, Dia das Crianças, Dia do Trabalho, Dia das Mães e Ano Novo, e Natal. Só lembrando que esse dashboard já traz algumas visualizações dentro dele, que tem ranking de produtos mais vendidos na data especial, ranking em relação aos anos anteriores. Então a gente só adicionou novas datas e a gente criou uma previsão da quantidade vendida do próximo evento. Então, no exemplo aqui, a gente está prevendo que no Dia das Mães o produto goiabada vai ser um dos mais vendido da data especial. A gente criou também um dashboard de vendas de e-commerce. Nesse dashboard a gente mostra
os totalizadores de vendas do e-commerce. A gente criou visões também de total de pedidos, pedidos por loja, faturamento por mês, pedidos com oferta de pack virtual, ranking de produtos, ranking de clientes que mais compraram. A gente criou um radar também de vendas nos dias da semana e por horário de venda, que é aquele radar ali. Então, a gente consegue ver, por exemplo, 7 horas da tarde, teve muitas vendas numa terça-feira, por exemplo, né? E a gente também tem a visualização de tempo médio desde o início do pedido, que foi realizado o pedido, até o final da separação dele. A gente consegue calcular e exibiu nessa visualização. Também a gente fez algumas melhorias no site do Cosmos. A gente atualizou a logomarca do Cosmos. A gente adicionou no menu os nossos planos, no menu superior. A gente adicionou a página Saiba Mais sobre o Cosmos, que é essa página aqui embaixo. E a gente atualizou a explicação do que é o Cosmos.